A gente vai continuar agora a ver então a unidade 2, hipótese estatística e testes de hipótese. A gente viu então na aula passada a introdução sobre testes de hipótese, testes para uma amostra e testes para duas amostras independentes considerando variâncias homogêneas. Então, como eu já falei desde o início desse capítulo e a partir de agora eu vou começar a fazer as aulas por parte para facilitar até vocês verem qual vocês terem dúvida, as que você não tem. Então, agora a gente vai gravar então a aula e a explanação do teste para duas amostras independentes considerando variâncias heterogêneas. Então, assim como o teste para duas amostras considerando variâncias homogêneas, a gente tem que fazer o teste F, tá? E a partir do teste F, a gente vai então verificar se as variâncias são homogêneas ou heterogêneas. Passo anterior, a gente fez com as variâncias heterogêneas. Aqui a gente vai considerar as variâncias heterogêneas. Então, depois de fazer isso, a gente vai para o teste T, né? A gente vai ter praticamente as mesmas hipóteses do teste quando as variâncias são homogêneas. Então, a hipótese de nulidade μ1 é igual a μ2. E a hipótese alternativa, μ1 pode ser diferente de μ2, ou média 1 maior que a média 2, ou a média 1 menor do que a média 2. Tá? Lembrando que isso aqui, a hipótese do teste T, sempre é baseada no enunciado, tá, da questão, e não igual ao teste F, que a gente se baseia no valor. Definir o nível de significância, calcular a estatística do teste. Pode ver que aqui a gente não tem a variância comum, tá? Isso é típico do teste para duas amostras dependentes considerando variâncias heterogêneas. Então eu vou ter T calculado vai ser igual a média 1 menos a média 2, dividido pela raiz da variância 1 sobre N1 mais a variância 2 sobre N2. Ou seja, a variância de 1 sobre o seu N correspondente, a variância 2 sobre o seu N correspondente segue a distribuição T de student com N asterisco graus de liberdade. Tá? Então é bem simples, não há problema nenhum. A gente vai ter que calcular a média, tem que calcular a variância, assim como a gente calculava para variâncias homogêneas. Porém, aqui a gente não vai ter uma variância comum. Definir o T tabelado, aí tomar cuidado se a tabela é bilateral, se a tabela é unilateral, calcular a mesma coisa, porém aqui o N asterisco ele vai ser calculado por essa fórmula proposta por Satartweit. Então N asterisco vai ser igual a variância 1 sobre N1 mais a variância 2 sobre N2, isso ao quadrado, dividido pela variância 1 ao quadrado sobre N1, isso ao quadrado, variância 2 sobre N2 ao quadrado, aqui dividido por N1 menos 1, N2 menos 1. Tá? Então, você vai realizar esse procedimento de cálculo aqui e pegar o número inteiro que der. Tá? Eu geralmente não aproximo, você vai pegar o número inteiro que der aqui do cálculo dessa forma de Satartweit. E assim é calculado esse N asterisco. Então não é N-1, o valor que você encontrar aqui vai ser o valor. A regra de decisão, se o módulo, porque é T, lembra, Z ou T, podem ser negativos ou positivos. Como a tabela que a gente está trabalhando ela só é uma tabela positiva, então eu vou fazer que o t calculado maior ou igual o módulo de t calculado maior ou igual ao t tabelado rejeita essa hipótese H0 e o t calculado menor que o t tabelado não rejeita-se a hipótese H0 e o último passo é concluir. Vou fazer um exemplo numérico agora que fica sempre bem mais simples de vocês entenderem. Tá? Então eu tenho a altura de árvores de dois grupos de uma mesma floresta tropical foram mensurados com o auxílio de um ipsômetro vertex. Sabendo que o grupo A e B apresentaram as seguintes médias e variâncias mostradas no quadro a seguir. Então, eu já tenho aqui as médias e as variâncias. Então, eu tenho a média do grupo A, a média do grupo B, a variância do grupo A e a variância do grupo B. E eu mensurei 500 árvores em cada um. 500 no grupo A e 500 no grupo B.
verificar o nível de 5% de probabilidade se existe diferença entre as alturas dos dois grupos analisados. Lembrando que essa questão da diferença a gente vai usar no teste T. O teste F é baseado no valor que eu encontrei, então a gente pode ver que aqui o B é maior do que o A na variância. Ok? Então, eu vou começar a fazer esse exemplo numérico. Primeiro passo, eu vou coletar as informações. Lembra sempre disso. Primeiro passo, você vai coletar as informações. Então, eu tenho o grupo A, grupo B, média, variância, N e o alfa, que é 5%. Isso tudo foi me dado. Lembrando que, caso em algum problema não tenha sido dado o alfa, nós vamos utilizar 5%. Segundo passo, enunciar as hipóteses, calcular a estatística do teste F e concluir. Por que teste F? Porque é um teste para duas amostras independentes, ou seja, eu peguei o aparelho e medi 500 árvores e depois eu fui em outro grupo e medi outras 500 árvores. Um grupo de árvores é independente do outro grupo de árvores. Por isso a gente diz que é um teste para duas amostras independentes. Tá? Então eu tenho aí, variância de A maior que, igual a variância de B, na hipótese de nulidade, na hipótese alternativa, a variância de B maior que a variância de A. Poderia colocar também variância de A menor que a variância de B, não teria problema nenhum. Lembrando que esse valor aqui, ele é obtido do cálculo da variância que você fez, da variância amostral. Vou pegar aqui então e dividir a maior variância sobre a menor, lembrando que é sempre a maior sobre a menor, porque a nossa tabela, o menor valor dela é 1. Tá? Então a gente precisa que esse cálculo seja mantido dessa forma. Fui lá na tabela F, eu tenho 500 de um e 500 do outro, então deu F de 0,05 ou 5% de 499 e 499 e deu 1,35. Eu vou mostrar a tabela depois, como eu sempre faço. Quando você olhar em qualquer tabela e não encontrar o valor exato do grau de liberdade, você sempre utilizará o mais próximo, tá? Então tome cuidado com isso. Não é aconselhável você interpolar, é aconselhável você usar o mais próximo, já que a tabela ela é baseada em cálculos de integrais. Então eu tenho aqui, região de rejeição de H0, região de não rejeição de H0, região de rejeição de H0, o F tabelado deu 1,35, o F calculado deu 1,65, ele ficou na região de rejeição de H0. Então, 1,65 maior que 1,35, por que não está em módulo? Porque é um teste F. E teste F é um teste de variância. E as variâncias sempre são positivas. Então, rejeita-se H0 ao nível de 5% de probabilidade, logo as variâncias são heterogêneas. Muito bem, lembrando que no teste para duas amostras independentes, o teste F é apenas feito para a gente verificar qual tipo de teste T a gente vai fazer. Agora, então, a gente vai fazer um teste T para duas amostras independentes, considerando variâncias heterogêneas. Então, a gente vai enunciar as hipóteses e calcular a estatística do teste T. Tá? Só lembrando aqui, tá? A tabela aqui é feita da mesma forma, tá? Vou voltar aqui só um pouquinho para facilitar. Só para... Aqui. A diferença é que você vai pegar, como lá deu 500, eu não tenho 500 na tabela, o máximo que eu tenho é 120, então eu vou olhar 120 aqui, e vou olhar 120 aqui e deu 1,35, tá? Mas é da mesma forma, tá? Não muda nada. A gente vai só colocar os valores, então colocou a média 1, média 2, colocou aqui 18.300, calculou o valor do que calculado que deu 5,77. Isso que vocês vão treinando na calculadora, tá? Então eu tenho 32,8 menos 31 divide a raiz de 18,3 sobre 500 mais 30,3 sobre 500. Eu preciso calcular o t tabelado,
que é o t de 0,05 do n asterisco. Então, eu fiz todo esse cálculo aqui, tá? Para eu poder achar o n asterisco, que no fim deu 940,64, que é igual a 940. Afinal, eu vou pegar o valor aqui inteiro. Nesses números, tá? É interessante que, para quem tem dificuldade de realizar o procedimento de cálculo, você pode fazer a parte de cima e depois dividir pela parte de baixo. Porém, eu aconselho o seguinte: você sempre copia todos os números que deu na calculadora na parte de cima e divide por todos os números que você encontrou na calculadora na parte de baixo. Você pode aproximar o resultado final, mas nunca é aconselhável que você aproxime as etapas parciais. Então, para quem não consegue desenvolver esse procedimento direto na calculadora, você então faz a parte de cima e copia todos os números. Divide por todos os números da parte de baixo, tá? E aí você consegue então encontrar um valor bem próximo, caso você tenha feito direto com todos os números da calculadora. Então, essa é uma dica que deve ser seguida na hora de você calcular o n asterisco, tá? Então, o n asterisco deu 940, deu 1,96. 5,77 o módulo, porque é o teste T, e aqui é diferente, lembrando que a hipótese aqui é diferente. Lembrando que a hipótese aqui é diferente, porque o texto diz que é para testar a diferença entre o grupo A e o grupo B. Então, olha bem, a tabela que a gente tem é uma tabela unilateral. E o teste que a gente tem é um teste bilateral, afinal eu tenho região de rejeição aqui e região de não rejeição aqui. Ficou aqui, ó. Tá? Vocês corrijam aí. Aqui é 1,96. Tá? Então, do lado direito, positivo. Do lado esquerdo, negativo. Ok? Vou corrigir aqui no slide de vocês. Tá? Então, valor da direita positivo, negativo. Como é módulo, ele vai ficar aqui, 5,77. Então, rejeita logo a diferença entre as alturas medidas entre os dois grupos. Uma coisa que deve se ficar bem atento é que o teste aqui é um teste bilateral. E a tabela que a gente tem é uma tabela unilateral. Então, eu tenho que pegar o alfa e dividir por 2. Se o alfa era 0,05, eu vou olhar na tabela 0,025. E como deu 900 e pouco e o menor valor que eu tenho aqui é 50, eu vou pegar o valor Z. Por isso, eu peguei 1,96. Tá? Então, só para vocês verem como que é o teste T para duas amostras independentes, considerando variâncias homogêneas. A gente ainda vai ter mais uma parte dessa aula, que são o teste T para dados pareados.